O mundo está no fim de uma era, que é a era dos combustíveis fósseis, que durou 200 anos e que praticamente conduziu todo o mundo, né? Os combustíveis fósseis, como os senhores sabem, têm como origem a energia solar, passando pelos hidratos de carbono e, finalmente, ao longo de 400, 600 milhões de anos, se formam os combustíveis fósseis, né? E as nações hegemônicas, todas elas situadas em regiões temperadas e frias do planeta, do hemisfério norte, são muito pobres de energia, porque sendo o Sol a grande fonte primária de energia, eles não têm Sol. E com isto, eles partiram para o uso dos combustíveis fósseis, né? Em geral fora do seu território, ocupando territórios de outros países, e com isso marcaram a história da humanidade nos últimos 200 anos. Mas como os combustíveis fósseis são não renováveis, eles terminam, na realidade eles impuseram ao mundo um modelo suicida, porque ao acabar esses combustíveis fósseis, e como a energia é o grande motor do mundo, né? O primeiro princípio da termodinâmica diz claramente, e os princípios da termodinâmica são os pilares de todas as ciências naturais, que nada se move ou se transforma no universo sem energia. É impossível transformar uma pedra, tirar o metal, produzir um avião, uma central petroquímica, qualquer coisa que seja, sem energia. É impossível, sem energia, produzir alimentos. Não há transportes, não há comunicações, não há vida. A vida depende da energia, bem como a manutenção da vida. Se todos os seres vivos não ingerirem calorias, energias diariamente, eles morrem. Então a energia é o ente físico mais absoluto e total, não só do poder, mas também da construção do processo civilizatório. Nessas circunstâncias, quando os países hegemônicos, que se transformaram em hegemônico pela capacidade de matar e de dominar os outros povos pelo medo, impuseram ao mundo esse modelo dos combustíveis fósseis e que, sendo não renováveis, estão se exaurindo, né? Estão se exaurindo, e nações importantes como, por exemplo, os Estados Unidos, têm petróleo em seu território para apenas 3 anos. O Japão para 0 anos, a Alemanha para 0 anos, a França por poucas semanas. Então o mundo hegemônico está condenado à decadência e inviabilidade por falta de energia. Sem energia não é possível o processo civilizatório. E nessas circunstâncias estão começando a ficar muito nervosos, muito ansiosos, e não é por acaso que os Estados Unidos, que têm petróleo para 3 anos, ocuparam com aquela violência que todos os senhores conhecem, o Iraque, né? E já estão ameaçando ocupar o Irã. Agora, o Iraque e o Irã é uma insignificância energética comparada com o continente tropical ou com a nossa Amazônia. Então, nós estamos condenados a, digamos assim, a uma encruzilhada. Ou nós tomamos conta do nosso território, mantendo a soberania e mantendo isso sob o controle que é histórico do povo brasileiro, ou vamos sofrer coisas muito piores do que o Iraque. Porque o mundo hegemônico, com seu poder de matar, seu poder nuclear, não mede consequências. Não mede consequências. E o que está ocorrendo com essa ansiedade de ocupar a Amazônia por projetos de lei da nação brasileira é uma coisa absolutamente inominável, né? Inominável. Entretanto, a natureza tem um reator a fusão nuclear. Bilhões, que são as estrelas, quer dizer, e a nossa estrela é o Sol. No fundo, o Sol é um reator a fusão nuclear, no seu núcleo se transforma a matéria em energia, e essa energia se espalha pelo universo e vai alcançar uma poeirinha situada a 150 milhões de quilômetros,
que a Terra, num filete extremamente estreito de energia, essa energia vindo do Sol chega a essa poeirinha, ao hemisfério da Terra, e joga sobre a Terra uma quantidade de energia equivalente a todas as reservas de petróleo descobertas em todos os tempos, incluindo as não descobertas apenas inferidas. Então, na realidade, nós estamos vivendo a civilização de um dia de energia solar. E claro, essa energia solar, ela não é equanimemente distribuída no planeta, no hemisfério da Terra. Ela se concentra nas regiões tropicais. E ao se concentrar nas regiões tropicais, tá certo? Quer dizer, o Brasil é o único continente dos trópicos. Então nós estamos predestinados a ser a grande potência energética do planeta Terra. Mas o mundo sabe, o mundo sabe. O mundo sabe e, evidentemente, vê o continente tropical e a região amazônica como o filé mignon do planeta, porque sem energia nada é possível. Ademais, a região amazônica acrescenta uma imensa proporção de água, 80% dessa água do Brasil está na Amazônia, certo? Além de grandes espaços vazios, nós precisamos de territórios vazios para poder produzir essa energia limpa e renovável, né? Então, com o mundo em decrepitude, com o mundo hegemônico decadente, sem energia, sem água, sem minérios, sem biodiversidade, onde é que está tudo isso? No continente brasileiro. Então, há todas as razões para as nações hegemônicas quererem ocupar, dominar, controlar este filé mignon do planeta. E, evidentemente, expulsar o povo brasileiro, ou massacrá-lo, ou escravizá-lo, como já está começando a acontecer. Então, esse projeto de lei tem uma vinculação direta a esta razão. Evidentemente que eu, como professor de física durante 40 anos, né, estou me fundamentando a fazer essas afirmações da ciência. Se os princípios da termodinâmica, que são os pilares de todas as ciências, continuar válidos, e se não deslocarem o Sol para Nova York, o que eu acho muito difícil, todas essas afirmações que eu fiz aqui são fundamentadas na ciência. Desafio a qualquer pessoa no mundo para contestar essas afirmações. Nós somos uma nação predestinada a abastecer o mundo de energia. Claro, como a energia predominante é fóssil e está acabando, o mundo está em guerra por causa disso. Já desde a época do Mossadegh no Irã, que os conflitos continuados ocorrem no Oriente Médio, né? Conflitos continuados desde a época do Mossadegh no Irã. E eles foram crescendo, né? Crescendo, e eles não estão mais localizados só no Oriente Médio. As torres de Manhattan, o golpe de Estado na Venezuela, a invasão do Afeganistão, tem como origem o petróleo. O terrorismo no Arocha, em Madrid, recentemente, tem como origem. Quer dizer, o mundo está caminhando para um terceiro conflito apocalíptico nuclear devido à questão energética, devido à questão petróleo. Então, também aí, nós temos uma contribuição fundamental para a humanidade. Nós somos o único país capaz de salvar o mundo do colapso energético, evitar o efeito estufa e dar a paz ao mundo. É um projeto grandioso que nós merecemos no povo brasileiro. Entretanto, seus dirigentes, não sei por que causas, ignorância, má fé, traidores, não sei o que é que eles estão fazendo tudo para evitar que o Brasil desempenhe esse papel fundamental na humanidade. O nosso destino histórico nos obriga. E é uma avalanche de intervenções externas, quer dizer, essa questão de ceder 40 milhões de hectares das florestas amazônicas a instituições duvidosas, que são essas ONGs, tá certo? A questão da entrega recente, transformada em reserva indígena, ao lado do Yanomami, da Raposa Serra do Sol, né? Uma das regiões mais mineralizadas do mundo, as agressões que estão ocorrendo para se apoderar do aquífero Guarani,
o maior aquífero do mundo, tá certo? Denunciando a região de Foz do Iguaçu como uma região de terrorismo, para desacreditar aquela região, e já tem uma base norte-americana situada na fronteira do Paraguai, pronta para invadir, quer dizer, aquela região e se apoderar do aquífero Garanhuns. Antes disso, o Banco Mundial já está fazendo concessões de acesso a essa bacia hidrográfica, essa bacia subterrânea, né, que é a maior do mundo, simplesmente. Então, é um conjunto acelerado de agressões organizadas, dirigidas por essas ONGs, que são financiadas por grupos financeiros internacionais e que irão transformar, quer dizer, na substituição das ONGs do Estado brasileiro, um país que vai virar uma colônia, um protetorado vil. Na realidade, o ministro Rezec, que está agora na Corte de Haia, fez a seguinte afirmação: ceder áreas de 500 mil hectares, totalizando 40 milhões de hectares, tá certo? Por 60 anos renovável, isso é entrega de território. Nunca mais o Brasil vai recuperar essas áreas. Isso é crime de lesa pátria. Os portugueses fizeram durante 400 anos, preservando as nossas dimensões continentais. Nós, brasileiros, através do Congresso Brasileiro, queremos entregar. É possível uma coisa dessa? É uma coisa inacreditável, inaceitável, e demonstra uma traição profunda à nação brasileira, em que os nossos filhos não terão o direito de viver, serão escravizados. Eu, quando falo aos jovens, costumo falar intensamente nas universidades. Antes de ontem mesmo, falei para 500 jovens do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e disse para eles: em sendo dado continuidade ao projeto de entrega das empresas estratégicas nacionais, que são as empresas de economia mista, não são empresas estatais, são empresas de economia mista, com a entrega do território, com todas essas medidas, com a entrega da reserva de petróleo por essa organização nefanda que é a Agência Nacional de Petróleo, entrega da reserva de petróleo direta descoberta pela Petrobras. Vocês jovens só têm duas alternativas na vida: ser escravos ou canalhas. E aí, não há. Eles precisam de nós não precisamos deles. A questão energética é uma questão crucial. A questão da água é outra questão crucial. Então é necessário que nós, brasileiros, assumamos este papel de responsabilidade com os nossos filhos e com a humanidade. Senhores, isso é extremamente dolorido. Aquilo aqui todos nós assistimos é algo maquiavélico, é algo terrível, porque tudo é feito. Vejam, senhores, de forma oficial. Não nos interessam pregadores. Vamos parar de falar besteira. Preocupemos com aquelas importâncias fabulosas. Vamos acordar para as questões substantivas. Vamos nos levantar como um povo forte. Vamos lutar contra essa alienação de cultura, contra esse assalto vergonhoso que é feito às claras. Vamos levantar nossa voz. Vamos dizer um basta. Nós não podemos aceitar mais essa submissão. Nós não podemos aceitar mais sermos enganados durante todo o oniquidêmero. Como se pode ter a veleidade proterva de ir para a televisão e dizer que está tudo bem? Filhos de traidores da pátria.